Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada, disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca pomos onde nós estamos. Desde tempos inenarráveis, desde tempos muito antigos, nós estamos acostumados a identificar a angústia da vida. Nós estamos acostumados a identificar a angústia que é inerente ao viver. Isso não é apenas patrimônio das filosofias pessimistas, isso também está constante em códigos religiosos do budismo, do hinduísmo, do próprio cristianismo. No budismo, nós encontramos, por exemplo, a primeira grande verdade, a primeira nobre verdade, a ideia de que na vida nós temos muito sofrimento, ou de que tudo na vida é sofrimento. A constatação da primeira nobre verdade é a constatação do sofrimento, portanto, da angústia. Nesse sentido também, a ansiedade, o sofrimento que é inerente ao existir. A proposta, porém, do budismo vai em não ficarmos presos no sofrimento, vai em ficarmos numa postura de libertação desse sofrimento. E aí as outras nobres verdades vão identificando que é possível vencer, é possível ter algum crescimento, e as quatro nobres verdades, né, elas se desdobram num caminho óctuplo, que seriam caminhos mais pragmáticos, caminhos mais práticos para poder vencer essa realidade tão intensa de sofrimento. Quando nós abrimos também o Evangelho de Jesus, nós encontramos a constatação em vários pontos de que a vida, né, nós passaremos por sofrimentos, né. Tende confiança, porém, porque eu venci o mundo. A diferença, talvez, das filosofias pessimistas para as ideias otimistas e as ideias que trazem uma noção de espiritualidade, aqui debruçando-nos especialmente no cristianismo, nas palavras de Jesus, interpretadas pela visão espírita, é que nessa outra visão, uma visão espiritual e uma visão otimista, nós temos a ideia de que sim, nós temos sofrimentos, sim, nós temos angústias, sim, nós temos uma série de pranto e de ranger de dentes. E isso está posto no nosso dia. Sim, nós temos isso porque nós estamos em um mundo de provas, em um mundo de expiações, em que esses sofrimentos não dizem respeito às perturbações apenas do outro, mas às necessidades que eu preciso passar na minha existência para poder crescer, para poder me depurar, para poder aprender. Então, as expiações, os sofrimentos que nós passamos dizem respeito a nós mesmos. Então, nós encontramos também essa realidade. No entanto, a visão otimista e espiritual da vida nos propõe um porvir, e não fica no remoer de problemas apenas por remoer os problemas. Não fica num remoer do sofrimento de uma forma masoquista, de uma forma a ficar olhando apenas no hoje. Talvez o grande diferencial de uma visão mais espiritual e de uma visão mais otimista apresentada por Jesus, pelo budismo, pelo espiritismo e por grandes códigos da vida, é a ideia de que o sofrimento é possível de ser vencido, de que nós, a partir da nossa postura
nós poderemos ter uma atenuação desse sofrimento, até uma libertação desse sofrimento. Mas no aqui e no agora, que nós não conseguirmos nos libertar completamente, nós teremos pelo menos uma atenuação, pelo menos uma diminuição desse sofrer. Então, esse é um ponto importante que nos diferencia. Quando encontramos a visão espiritista de que nós passamos por provas e por expiações, nós encontramos também que essas provas e expiações não são um sofrimento pelo sofrimento, um sofrimento masoquista apenas para podermos chorar, mas é um sofrimento que possibilita algum tipo de aprendizado que não vai nos possibilitar uma libertação futura. E que essa libertação futura começa aqui e agora, a partir de uma atenuação das nossas angústias. Então eu queria ler umas passagens que se encontram na Bíblia, no Novo Testamento, mas também que se encontram em Leon Denis, um autor que eu gosto muito e que aqui nesses nossos encontros a gente abre com frequência. Mas a primeira passagem que eu queria ler é a passagem do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Porque no capítulo 6 a gente encontra uma série de certa forma, comparações entre a antiga lei e a nova lei proposta por Jesus. Uma ampliação dessa lei. E aí é interessante que no capítulo 6, versículo 25, versículo 26, versículo 27 e versículo 28, né? Na verdade, até o versículo 32, 33, Jesus se debruça diretamente a questão da ansiedade, né? Esse tipo de sofrimento. Mas é interessante que antes de falar da ansiedade, no versículo 24, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Portanto, não podeis se dedicar a Deus e às riquezas. É bastante curioso a gente ver esse versículo anterior do Evangelho de Mateus com o versículo que se desdobra na ansiedade, né? Porque ele fala assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? E ele complementa: olhai para as aves do céu, eles não semeiam, elas não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que estas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado, né, à sua estatura, né, 1 milímetro à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que haveremos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, eu li literalmente as passagens e aí queria analisar, né, do ponto de vista parte por parte. Então veja, versículo 24, no capítulo 6, em que ele vai trazendo passagens do Velho Testamento e vai ampliando a visão. E aí ele culmina nesse momento em que a gente vai dizer assim: olha, a gente não pode servir a dois senhores. E é curioso que o senhor da riqueza, o senhor da posse, o senhor das coisas materiais,
é o grande Senhor também que nos inquieta. Quantas vezes nós não ficamos inquietos, angustiados demais com o que nós temos e podemos perder? Outras vezes ficamos inquietos pelo que nós não temos e queremos possuir. Então é interessante que logo depois dessa visão de que, olha, não dá para servir a 2 senhores, né, a Mamon e a Deus, como se coloca, ou seja, o Deus das riquezas e a Deus. Porque às vezes, a nossa preocupação com as posses fica tão grande, que a gente fica com muito tempo, eh, empreendido em questões apenas profissionais, monetárias, apenas de subsistência, e nos esquecemos do outro lado da vida. É claro que a posse do necessário é fundamental para a felicidade. Quando questiona Allan Kardec os benfeitores, né, em O Livro dos Espíritos, o que era ser feliz segundo Jesus, né, recomendava, e, e vai falando sobre a felicidade em O Livro dos Espíritos. Há uma parte lá em que os benfeitores vão dizer que a felicidade ela tem três componentes: a consciência quando tranquila, a fé no futuro e a posse do necessário. Então veja que a doutrina espírita, e nem Jesus aqui, está dizendo que a gente não precisa se preocupar com as coisas do dia a dia, com as coisas materiais, com a nossa subsistência, com as nossas posses, não é isso. A questão é que se a gente ficar endeusando demais as coisas materiais, ocupado demais apenas com a nossa vida material, nós, além de não conseguirmos tempo para os aspectos transcendentes da vida, nós também ficaremos muito angustiados, ficaremos muito preocupados, ficaremos muito ansiosos, porque como ele vai dizer, olha, no versículo 27, qual é que de vós, né, qual é que de nós, pegando aqui para gente, por mais ansioso que esteja, ou seja, mais preocupado, por mais pensamento que tenha, por mais conjecturas, planejamentos que faça, poderá acrescentar 1 centímetro à sua estatura. A gente vai poder botar um salto alto, mas é um aumento postiço na nossa estatura. A gente não consegue elevar a nossa estatura, né, apenas com a força do nosso pensamento. Então ele está querendo também dizer que, olha, a força do nosso pensamento, ela tem um limite. E por isso que existem coisas mais concretas que a gente não precisa ficar perdendo tanto tempo, porque pensar muito não vai resolver o problema. Na terapia cognitiva, a gente vai propor a seguinte questão: tentar dividir os problemas em problemas que são úteis e problemas que não são úteis. Os problemas que são úteis, geralmente são problemas que cabem a nós ou nós temos alguma alçada para poder resolver. E os problemas que não são úteis são aqueles que transcendem totalmente a nossa capacidade de resolução. Então vamos pensar nessa questão de estatura. Vamos supor que eu achasse que minha estatura é muito baixa e ficasse muito preocupado com esse problema. Olha, eu não tenho como resolver totalmente isso, a não ser comprar um salto mais alto para poder ficar um pouco mais elevado, mas vai ser uma resolução temporária. A resolução total, eu não vou conseguir resolver pensando. Então não adianta muito pensar sobre isso de forma tão profunda assim, ficar perdendo tanto tempo, porque é um problema que não depende de mim. Então problemas úteis que podem ser resolvidos, né, eh, problemas úteis são problemas que podem ser resolvidos ou influenciados pela minha tomada de decisão. Então, existem coisas na vida que não dão para ser influenciadas pela nossa tomada de decisão. Então, a gente nos compete o quê? Tentar focar o nosso pensamento naqueles problemas que são mais úteis, que são mais pragmáticos, que são mais possíveis. E aí a doutrina espírita vai colocar
a posse do necessário. Será que aquilo que eu tenho é realmente necessário para minha felicidade? Será que aquilo que eu não tenho, eu realmente precisaria para ser feliz? Essa é uma ideia que remete à filosofia. E aí eu vou remeter a uma ideia de uma época do período helenístico. Depois de Sócrates, nós tivemos uma série de escolas chamadas helenísticas, depois de Sócrates, Platão, Aristóteles, quando o Alexandre o Grande ele dominou ali, e os filósofos, na verdade, a população não conseguia mais interferir na vida política. Então eles acabaram voltando o seu pensamento, as suas preocupações, as suas reflexões, não para a polis, e sim para uma vida mais pessoal. O que é que e o tema da felicidade acabou sendo o principal tema. O que é que tornava a vida mais feliz? O que é que poderia diminuir o sofrimento? E várias escolas surgiram com algumas ideias. Uma das escolas foi o cinismo, né, os cínicos. Diógenes Laércio, que representou, na verdade, não é nem uma escola, tá? Porque não era uma filosofia formal, uma filosofia acadêmica, era mais uma filosofia de vida. Então, Diógenes Laércio era o melhor, Diógenes era o principal representante, e nós sabemos dele de algumas anedotas, algumas histórias. Então, se fala que Diógenes seguia essa filosofia do cinismo, dos cínicos, que basicamente dizia que para ser feliz nós não podemos ter nada, porque quando nós temos algo, nós ficamos ansiosos, angustiados em perder este algo. E também quando nós queremos ter algo, nós ficamos ansiosos e angustiados por não termos o que nós desejamos. Então a ideia dos cínicos, a ideia de Diógenes, era viver apenas com o estritamente necessário. Então conta-se que ele estava já com pouca roupa, poucos materiais que seriam necessários para sua subsistência, quando ele vê um jovem bebendo água com as mãos. E aí ele tem um insight, descobrir mais uma coisa que é inútil. E aí ele pega uma caneca, que ele carregava no cinto, e joga fora. Porque, afinal de contas, para beber água, a caneca não era necessária. Ele podia beber água com as mãos, né, fazendo uma certa caneca nas próprias mãos. Então, a proposta do cinismo era bastante intensa, né? E hoje em dia, quando você fala assim, cinismo, até é uma fala mais pejorativa, mais negativa, mas na época não era. Era uma tradição filosófica que levava ao pé da letra essa ideia de não ter posses. Então é como se levasse ao pé da letra o versículo 24, né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Não tenho como nem conversar, nem dialogar, né? De fato, servir, a gente precisa escolher um senhor para servir. Mas isso não quer dizer que a gente não vá dialogar, porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está no mundo. Então, a gente não precisa ser do mundo totalmente, mas precisa estar no mundo. Então, temos que dialogar com essas questões materiais e usar essas questões materiais a nosso favor, sem medo delas também, né? Até porque, às vezes, essas questões materiais são grandes testes, né, da nossa humildade, grandes testes em relação ao que a gente quer, aos nossos valores. Há uma passagem no Evangelho que narra a ideia, a perspectiva de uma rainha que a última reencarnação dela no caminho de provas e expiações foi justamente como rainha, né, com muita posse, com muito poder, porque ela primeiro queria se munir de muita resistência moral para não sucumbir com o excesso de poder que ela teria naquela posição. Então, ter muita facilidade, ter muita posse também é muito desafiador. Agora, se a gente usa esses recursos da riqueza a favor, né, de uma felicidade coletiva, pessoal, a favor de uma transcendência, isso vem muito bem a calhar. Então, a gente não precisa ser radical ou uma coisa ou outra. A ideia é que não dá para servir, porque quando eu sirvo,
eu me dedico mais integralmente a uma causa. Mas isso não significa que eu não possa dialogar, que eu não possa ter contato, porque eu estou no mundo. A ideia é de que a gente não se ocupe tanto com as questões da riqueza, as questões materiais, para que a gente não fique também ansioso demais com as perdas e não fique preocupado demais com essas situações. Mas aí existia uma outra escola, que era a escola, do epicurismo. Então, a escola epicurista, aí sim uma escola que fundou o Jardim de Epicuro, ele dizia que a felicidade vinha com o prazer, e era preciso encontrar prazer. Então esse prazer vinha com a boa leitura, vinha com o ócio, vinha com as amizades, vinha assim, saindo um pouco da vida política e encontrando um certo retiro. Era a ideia do Jardim de Epicuro. E existia uma outra escola chamada estoicismo. Então vou pegar as 3 correntes, assim, bem intensas, né. Existia outra escola chamada cética e outras com uma influência talvez um pouco menor, os ecléticos, enfim. Mas vou pegar essas 3. Os estoicos, eles já tentavam trazer felicidade meio que num equilíbrio ali, né. Um pouco do cinismo, no sentido de: olha, a felicidade, ela não vem com a posse, ela não vem com prazer, ela não vem, portanto, com coisas externas, mas eu também não preciso ficar, com medo disso. Então, o que o estoico vai dizer é que a gente precisa ficar um pouco mais independente, independente da crítica, independente do elogio, né. E aí a gente vai formando a nossa visão, que eu gostaria de colocar nessa figura de linguagem. A felicidade, pessoal, não vem com um porcelanato. Eu me refleti muito em algumas mudanças de minha vida e refleti muito sobre isso, né, como coisas que eu achava que eram necessárias, que eram importantes, a gente vive tão bem sem isso. Pode viver bem também com isso, mas aí a questão é não condicionar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa alegria para coisas que podem ser tiradas de nós com tanta facilidade. Uma hora você tem muita coisa, daqui a pouco tem uma crise mundial e você, mesmo sendo uma pessoa competente, você perde tudo. Uma hora você tem uma vida estável, uma casa, outra hora você está sem uma casa, por tantas mudanças na sua vida. Isso vai podendo ensinar não só a transitoriedade da vida, mas a necessidade de podermos reafirmar os nossos valores, reafirmar a que Senhor a gente quer seguir de fato. Então veio muito na minha cabeça essa frase que, eh, não li em nenhum canto, mas que ficou na minha cabeça, né, a felicidade não vem com um porcelanato. Se você conseguir botar um porcelanato na sua casa, que bom, vai ficar um piso bonito, mas vai dar um trabalho também, né. Nada que é bonito, que é belo, não dá trabalho para você manter a beleza. E quanto mais coisa moderna, mais trabalho dá. Você pensa em ar-condicionado, eu fico refletindo nessas coisas. Antigamente era um ar-condicionado de janela. Você chegava o ar-condicionado, colocava ali na janela, você mesmo instalava, a manutenção muito mais simples. Aí depois veio o split. Beleza, massa. Muito mais complicado para poder manutenção, instalação. Você gasta um dinheiro a mais para poder ter o quê? O silêncio. Mas veja, é tão bonzinho o barulho do ar-condicionado, né, aquele barulho constante, a criança dorme que é uma beleza, você fica meio hipnotizado por aquele barulho do motor, né, é tão bonzinho. É tão silencioso o split, porque o motor está tão longe do teu quarto, faz tanto silêncio que você fica com o barulho da rua, porque você não mora num local tão silencioso, você mora numa grande cidade, e se for numa cidade pequena tem muito barulho. Aí você gastou mais dinheiro para colocar um split, para mudar toda a estrutura, porque tem isso, não é só colocar na janela de casa. Você tem que fazer toda uma estrutura de um fio, né, de uma fiação, de uma tubulação, e tem que ser de cobre para não enferrujar, porque se for depois é mais trabalho ainda.
Mas aí vem um ar-condicionado central, né, e aí eu acho engraçado porque quando eu me mudei para um local de trabalho, eu tinha que colocar esse bendito do ar-condicionado central. E outro dia deu um problema, teve que fazer uma manutenção, eu vi 5 pessoas no meu local de trabalho pensando em como resolver esse ar-condicionado, né, e e o ar-condicionado dá mais trabalho do que, facilita. Então a gente tem que começar a ficar refletindo, por que a coisa mais simples também não pode voltar, né, porque tem que ser tanta complicação, tanta modernidade, que vai nos dando mais preocupação para poder ter um ar gelado. Tudo isso para a gente poder pensar, né, que a felicidade pode vir com um ar-condicionado no split e você dormir bem e em silêncio, mas pode vir na brisa, pode vir no calor, porque a felicidade não vem com as coisas externas. É esse ponto, talvez, que a gente possa pensar na serenidade que a gente encontra nos lírios do campo. Não é que a gente vai, agora pensar que a gente de hora para outra vai conseguir viver como Diógenes, né, o cínico da Grécia, e nos tirar tudo, né, não é vender como coloca, não é literalmente vender tudo para poder seguir Jesus. Às vezes, para algumas vidas, até isso se encaixa, mas certamente para a minha vida, para a sua vida, essa não é a ideia literal. Mas é a ideia do desapego, porque quanto mais apegados nós ficamos, mais ansiosos nós estamos. Quanto mais apegados ficamos a essa modernidade que traz tantas coisas complicadas, muitas coisas boas, mas tanta coisa complicada, complexa demais, a gente perde a simplicidade dos lírios do campo, a gente perde a simplicidade dos pássaros do céu. E às vezes, pessoal, é preciso a privação, é preciso a dor para a gente poder, se aperceber de que a gente precisa fazer um caminho de volta. Então não vos inquieteis tanto com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. O mal de amanhã vai ser resolvido com amanhã. Não quer dizer que você vai ficar acomodado, imprevidente, não quer dizer isso, porque no mesmo evangelho tem lá: "Ajuda-te que o céu te ajudará". E eu particularmente, né, eh, pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. E aí tem lá a interpretação do evangelho: "Ajuda-te que o céu te ajudará". Faz a tua parte, que as coisas vêm como consequência. E se não vierem, é porque não era para vir. Essa é a filosofia estoica. Tudo que acontece na tua vida acontece para um bem. E se não aconteceu aquilo que você queria, é porque o não acontecimento vai ser melhor para você. Nem que seja para um aprendizado doloroso, amargo, mas necessário para você tornar-se um pouco mais simples e sair dessa complexidade, às vezes, que atrapalha. E entrar um pouco mais nessa simplicidade que ajuda, nessa simplicidade que faz a gente caminhar e faz com que a gente vai caminhando e não fique pensando tanto na complexidade que é o dia a dia. Vai caminhando com mais naturalidade. Porque imagine se você fosse toda hora pensar, né, o teu cérebro fosse pensar: "Eu tenho que agora dar um passo, levantar a minha perna, dar outro passo, articular". Se a gente fosse ficar pensando nesses mecanismos complexos do corpo, a gente não viveria, né, não viveria, porque a gente não teria tempo mental. Então, sabiamente, o nosso corpo nos diz que algumas coisas a gente precisa deixar de mão o controle. E existe o sistema nervoso autônomo, que tem uma autonomia para gerir a fisiologia do nosso corpo. A gente não precisa ficar pensando se nosso coração está batendo ou não, se a gente está respirando ou não, porque existe um sistema nervoso autônomo. É a biologia nos ensinando que sim, por mais que a gente se ocupe com muitos pensamentos, a gente não consegue mudar muitas realidades. E se talvez essa mudança de realidade não aconteceu, isso pode vir para o nosso bem, pode vir para a nossa melhoria. Então me recordo desse tema, porque foi o primeiro tema, de palestra espírita que eu fiz. Eu tinha lá 17 anos de idade,
quando no centro espírita que frequentava, abriu-se as reuniões públicas para que os jovens da mocidade pudessem falar. E eu estava ali na época do vestibular, né, e me comprometi com a palestra, então eu estudei e o tema foi "Ajuda-te que o céu te ajudará". Mas aí eu tive um exemplo prático, porque eu me preparei, li, digitei, que eu fiz isso, as minhas palestras iniciais, eu digitalizava tudo, criava um texto, decorava, pensava, treinava, sabe? Decorava as historinhas todas para poder me preparar. Então não dava sopa à intuição, não, vou lá porque a hora vai baixar lá, né, o Espírito Santo e vai falar. Ou então vou lá e vai daqui a pouco vem a benfeitor, intuir, eu não dava muito sopa para isso não. Eu me preparava, estudava. E nesse dia especificamente, vamos supor que fosse uma terça, eu não sei se era ou era terça ou era quinta, eu estava no cursinho, né, aí eu pensei: "Não posso faltar a aula do cursinho, mas eu queria estar em casa decorando a palestra". Então o que é que eu levei? Eu levei a palestra e fiquei tentando, nos intervalos do cursinho, dar a última memorizada. E aí eu, de forma, muito boa, assim, pelas dicas que me deram, eu acabei colocando, várias histórias, né, então colocava uma historinha e uma interpretação, uma historinha e uma interpretação sobre esse "ajuda-te que o céu te ajudará". Foi a salvação. Por quê? Porque quando eu subi, eu me lembro dessa primeira palestra, né, eu subi no púlpito, lá era um centro bem grande, assim, que dava para umas 500 pessoas, não estava com 500 pessoas, era uma reunião pública normal, mas, assim, era um espaço bem amplo. Eu lembro que esse movimento de me subir, né, era como se eu já tivesse feito isso várias vezes. E peguei lá o microfone e comecei a falar. Era curioso porque, existia o jovem que ia falar na noite e existia o dirigente, porque caso o jovem não conseguisse falar uma hora inteira, por 45 minutos, acho que era 45 minutos, vamos supor que o jovem chegasse e começasse a falar 15 minutos, então o dirigente assumia a palestra. Mas eu falei, fui falando, falando e falei de 45 minutos, completo. Agora o que é que foi curioso? Quando eu me levantei, eu coloquei lá a fila, que era a palestra toda digitalizada, né, com os tópicos e tudo mais, porque eu poderia olhar. E aí eu fiquei brincando que, eu não fui assessorado pelos benfeitores, acho que eu fui assessorado pelo capeta. Por quê? Porque veio um ventozinho e jogou a minha fila logo no primeiro segundo, rapaz. Eu me levantei, senti a tranquilidade ali de me levantar e teve um certo déjà vu de ter feito isso outras vezes, e quando veio a palestrazinha que estava toda bonitinha, foi embora, né, eu fiquei brincando que foi o vento do capeta, mas eu tinha me preparado. Então o que é que aconteceu? Eu me tranquilizei, né, acho que aí foi o benfeitor me tranquilizando, e foi puxando a historinha que eu tinha guardado, historinha por historinha, pá, pá. Fui falando, espera aí, deixa eu pensar, ao invés de eu pensar 45 minutos, deixa eu começar 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, e fui falando, falando, e foi a primeira palestra que eu fiz, né, e de lá para cá nunca parei. São 20 anos, falando, mais da metade da minha existência. E as outras palestras, como eu já estava ali fazendo vestibular, depois início do curso de medicina, eu já não tinha muito tempo, o que é que eu fiz? Eu vou aceitar. E começaram a me convidar outros centros, e aí eu aceitava o convite, mas eu falava: "Olha, agora eu posso falar um tema X". Por quê? Porque eu preparei uma segunda palestra, e aí ficava com 2 palestras: "Ajuda-te que o céu te ajudará" e "Há muitas moradas na casa de meu pai". Então quando me convidavam eu pedia: "Pode ser esse tema, pode ser esse segundo tema", porque aí eu ficava nesses 2 temas falando. E eu me lembro que eu fiz isso um ano inteiro, então depois de ter falado ali umas 12 vezes, umas 20 vezes os mesmos temas, eu já não aguentava mais eu falando e meus pais me acompanhavam, então eu estava até com pena deles, porque era a mesma palestra. Tudo bem que mudava, mas no início não mudava muito, porque eu era mais o mental ali, era o raciocínio, o decorar do que a intuição. Mas era o quê? O ajuda-te que o céu te ajudará. Fazer a nossa parte na preparação
para que a intuição possa se dar, para que depois outros trabalhos pudessem, vir na minha vida, mas eu tivesse ali o terreno preparado, não imaginar que as coisas caem do céu. A gente aprende falando, né, já aprende assim, né, não é todo mundo que tem essa habilidade, né. Eu acredito mais, muito mais nas coisas que vão sendo construídas paulatinamente. Aí você constrói uma obra social, tem as paredes, tem todas as, a todos os setores construídos, mas não tem as pessoas para serem assistidas, e nem tem os voluntários. Então era muito melhor que tivesse os voluntários, as pessoas assistidas, e depois o muro se levantasse com a necessidade, do que o muro se levantar e não ter pessoa voluntária para trabalhar. A vida se aprende vivendo. Amar, diria Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando, viver se aprende vivendo. E é nessa vivência que a gente pode lembrar Jesus, né, nesse alerta, ao nos chamar para a serenidade dos lírios do campo e nos falar que a vida tem angústia sim, mas uma parte dessas angústias são criadas pelas falsas necessidades que a gente coloca. E que a gente precisa talvez fazer um retorno à natureza. Não é viver na natureza, não é isso que eu estou falando, é viver no campo, não é isso, não é literal. É trazer o princípio que Jesus trouxe. Observai os lírios do campo. Eles não tecem, mas nem Salomão se vestiu com uma túnica tão perfeita como eles. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, mas todos os dias Deus os alimenta. Então é pegar esse princípio para a nossa vida. E aí eu queria, encaminhando para o nosso término de hoje, trazer essa reflexão de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, na parte 1, capítulo 8. Quando quiserdes achar refúgio contra as tristezas e as decepções da terra, lembrai-vos de que há somente um meio, elevar o pensamento a essas puras regiões da luz divina, onde nem não penetram influências grosseiras do nosso mundo. Leon Denis. A observância da transcendência nos possibilita a tranquilidade nessa imanência. A observância de que existe uma realidade espiritual nos possibilita a constatação de que as coisas de hoje são transitórias. O nosso sofrimento é transitório, mas também as nossas conquistas são transitórias. A nossa alegria é transitória, assim como também a nossa angústia. Porque nos dias de hoje, a nossa felicidade não é essa felicidade completa, plena. Não é essa árvore milagrosa, toda arreada de dourados pomos, como pintou o poeta. Mas é uma felicidade que é misturada com as angústias, mas que nos ajudam a vencer as angústias. A proposta é que a gente comece a colocar o nosso pensamento, a nossa idealização de uma vida feliz, não apenas no futuro idealizado, mas no presente, observando as mensagens do corpo, da fisiologia, observando as mensagens da natureza e tentando simplificar a nossa vida. Porque a felicidade não vai vir com um porcelanato, não vai vir com um split, não vai vir com a modernidade apenas. A felicidade vai vir no canto que eu tiver. A leve esperança disfarça a angústia que é viver. Existe angústia, mas ainda bem que existe esperança. Existe ansiedade, mas ainda é bem que existe espiritualidade para nos fazer transcender. Muita paz. Até a próxima.